sobre a segunda lei de Mendel, tá certo? Vimos a primeira semana passada no presencial, vocês tiveram a oportunidade de fazer exercícios, tá certo? Hoje nós vamos ver a segunda lei de Mendel. Tranquilo, Riane, tá? Certo, tranquilo. Gente, essa segunda lei de Mendel, ela é a segunda lei que nós vamos ter na genética. Só que antes de entrar no assunto, eu queria perguntar para vocês, fazer uma pergunta, uma pequena problematização. Toda pessoa com olhos azuis tem cabelos loiros? O que é que vocês acham? Ou, pelo que vocês já percebem, conhecem de pessoas aí? Não. Não, acho que não. São características meio que independentes, né? Nada a ver. Tipo, uma pessoa, ela pode ter os olhos azuis, mas ter cabelo loiro, outras podem ter o cabelo escuro, né? O castanho, certo? Como também há situações em que as pessoas, elas podem ser louras e ter os olhos castanhos, né? Um castanho claro, né? Ou, de repente, ela tem o cabelo escuro, castanho, e tem os olhos castanhos também, certo? São características independentes, certo? E por que será que elas são independentes? Qual o palpite que vocês me dão? São recessivos? Não necessariamente, tá? No caso, o exemplo aí que eu utilizei, as duas foram recessivas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que são duas características diferentes, certo? E, se sendo elas diferentes, elas são condicionadas por genes também diferentes, tá? Então, pessoal, hoje a segunda lei de Mendel, ela vai falar para a gente de genes que atuam de forma independente uns dos outros, tá certo? A segunda lei de Mendel, ela também é chamada de lei da segregação independente dos fatores, ou ainda também chamada lei do hibridismo, tá? Então, assim como na primeira lei tinham aqueles nomezinhos, né, que eram sinônimos, a segunda lei também vai ter aí os seus nomes, tá? Então, a lei da segregação independente dos fatores é o nome de batismo dela, né, assim falando, ou também ela pode ser chamada de lei do hibridismo, tá? Tem esses dois nomezinhos aí. Depois eu mando para vocês os slides, né, e a gravação dessa aula, para quem, porventura, não tenha conseguido assistir, tá bom? Então, pessoal, a segunda lei de Mendel. O que é que ela vai trazer de diferente em relação à primeira, né? A gente, quando estudou a primeira lei de Mendel, a gente viu que cada característica é condicionada por um par de fatores hereditários que se segregam, ou seja, se separam durante a formação dos gametas. A gente viu isso na primeira lei de Mendel. O enunciado da segunda lei de Mendel diz o seguinte: os fatores para duas ou mais características se segregam independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Olhando para esses dois enunciados, o que é que vocês veem de diferente aparecendo? A segunda lei vale mais para mais características, né? Isso, Esther. Foi Esther que falou, não foi? Eu vi, talvez só aparecendo Maria aqui. Isso. Veja, na segunda lei, eu vou ter duas ou mais características. Na primeira, ele fala cada característica, ele está falando da característica isoladamente. A segunda lei, ela vai ver duas ou mais características aparecendo ao mesmo tempo, tá? Então, esse vai ser um diferencial. Então, a segunda lei de Mendel, ela se aplica à herança de duas ou mais características. Segunda lei de Mendel fala disso, tá? E diz assim, ó, se segregam independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. A gente vai entender isso mais na frente, tá bom? Sem estresse, tá? Então, a segunda lei de Mendel, ela vai se aplicar aos casos que envolvem a herança de duas ou mais características. E aí, só para complementar essa informação, a segunda lei de Mendel se aplica a genes localizados em cromossomos separados, cromossomos não homólogos. Onde é que dessas duas situações aqui, em qual delas a gente vai ter a aplicação da segunda lei de Mendel? A segunda imagem. Isso, a segunda imagem, certo? Ou seja, digamos que aqui nesse primeiro cromossomo, eu tenho um par de alelos para a cor dos olhos. E no segundo, eu tenho um par de alelos para a cor do cabelo. Estão em cromossomos separados. E quando houver a meiose, né, para formar os gametas, esses pares homólogos, azão, azinho, se separam. Bezão, bezinho, se separam.
Então, eles podem aparecer nos gametas com diferentes combinações. Foi isso que o texto acabou de dizer, se combinam ao acaso, tá? Essa primeira situação aqui, gente, a gente não vai falar dela agora, certo? Ela fala de ligação gênica, que é assunto lá do segundo bimestre, tá bom? Então, lembra que a segunda lei de Mendel se aplica a heranças condicionadas por genes localizados em cromossomos separados, certo? Aqui eu tenho 2 pares de alelos, então é um par para cada característica, ou seja, aqui eu tenho 2 características, certo? Simbora. Ó, então, pessoal, assim como na primeira lei de Mendel, a segunda também ele tomou como material de estudo as ervilhas, certo? E trabalho do nada, claro que ele não escolheu outra espécie para poder fazer uma experiência, né? E aí, Mendel agora, ele observou o seguinte, ó, tem as características dominantes e tem as características recessivas. Aqui em cima estão as dominantes, ó, lisa, amarela, cinza, enfim, tá? Então, por exemplo, quando Mendel observava as ervilhas, ele via que as amarelas puras sempre eram lisas. Amarelas puras sempre eram lisas, ou seja, era como se houvesse uma dependência aí, né? E toda verde era sempre rugosa. Aí Mendel se fez a seguinte questão: será que toda ervilha amarela é lisa e toda verde é rugosa? Foi aquela pergunta que eu fiz no começo para vocês. Será que toda pessoa de olhos azuis tem cabelo loiro? Ou seja, ele quis checar se havia alguma relação de dependência entre essas características. Então, pessoal, ele agora vai olhar novamente para o experimento dele, só que agora ele vai considerar 2 características ao mesmo tempo. Por exemplo, a cor e a textura. Em relação à cor da ervilha, nós vimos semana passada que a amarela ela domina a verde. Recessiva, Vzinho, Vzinho. Na aula com vocês utilizei azinho, azinho, tá? Mas aqui é o mesmo raciocínio, certo? E a amarela sendo dominante, ela vai ter os 2 alelos iguais, ou seja, Vzão, Vzão, sendo homozigoto dominante, ou ela vai ser Vzão, Vzinho, sendo heterozigoto. Para a textura, a lisa, ela domina a rugosa. Então, a rugosa é recessiva, Rzinho, Rzinho. Já a textura, ela pode ser homozigoto dominante, Rzão, Rzão, ou pode ser heterozigoto, Rzão, Rzinho, tá? Então, ó, quando se tem, na primeira lei, a gente teve um gene para uma característica, cor ou textura. Na segunda lei de Mendel, nós vamos considerar 2 genes para 2 características, cor e textura, ou seja, as 2 ao mesmo tempo, certo? E aí, pessoal, Mendel faz o experimento dele. Tranquilo? Ele vai fazer o experimento dele agora, cruzando aí a amarela lisa com verde rugosa. Lembra que a geração P foi a geração de indivíduos puros, ou seja, que não tinham mistura de genes, eles eram homozigotos. Sendo ela amarela pura, como é que ficou o primeiro par dela? Vocês lembram lá? Olhando essas letrinhas aqui de cima, ó. Amarela pura, como é que ela fica? O par de alelos dela, para amarela pura. Wzão, Wzão. Isso. Nesse caso aqui, a gente está usando o V, tá certo, Mariane? Mas eu entendi o seu exemplo, tá bom? Nesse exemplo aqui, ó, ela vai ficar Vzão, Vzão, certo? E para textura lisa, como é que ela fica? Rzão, Rzão. Isso, Marta. Então, a amarela lisa fica Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. O que é que isso quer dizer? Que para a primeira, ela vai ser pura, homozigoto dominante, amarela, e para a segunda, ela vai ser lisa, homozigoto também, Rzão, Rzão, tá? Como é que fica aí, pessoal, agora os 2 parezinhos da ervilha verde rugosa? Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho e... Rzinho. Isso, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vocês observam que nas 2 situações, elas são homozigotas para as 2 características, tanto para a primeira como para a segunda. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Quando isso acontece, a gente diz que esse indivíduo aí, ele é chamado de duplo homozigoto. Ó, palavrinha nova para a gente. Homozigoto a gente já sabe o que é. Esse duplo está dizendo o quê? Que ele está sendo homozigoto 2 vezes. Então, é só colocar o duplo na frente. Duplo homozigoto. Então, está sendo homozigoto para as 2 características, para os 2 pares de alelos, certo?
Quando ele cruza essa amarela lisa com a verde rugosa, qual será as características da ervilha que nasceu aí nesse cruzamento, na geração F1? Amarela lisa. Amarela lisa. Por quê? Porque a amarela domina a verde e a lisa domina a rugosa. Então, na geração F1, vai nascer a amarela lisa. Como é que vai ficar, pessoal, os pares dessa amarela lisa que vai nascer aí desse cruzamento? Vezão, vezinho. Vzão, Vzinho, isso, Lívia para amarela. E Rzão, Rzinho. E se a Rzão é Rzinho para lisa, certo? Isso, Marina, tá? Ou seja, 100% das ervilhas nasceram aí com essa genética aqui, ó. Essa parte eu não consegui entender. Quando nasce aqui, Sim, nessa segunda geração. ó, olha só para o primeiro par, Vzão, Vzinho. O que é que isso quer dizer? Que um Vzão vem dessa aqui, essa aqui só tem Vzão. Então, quando a única coisa da genética que ela vai herdar dessa é só o Vzão. Então, o Vzão, digamos que essa seja a mãe e essa seja o pai, tá? Então, o Vzão veio da mãe, um Vzinho veio do pai. Na metade da genética que nós temos, aqui, um Rzão veio da mãe, o Rzinho veio do pai. Ah, entendi. Entendeu? Pronto. Agora, veja só, se em cima disse que aquelas são chamadas duplo homozigoto, aqui embaixo eu vou chamar essas ervilhas como? Qual vai ser o nomezinho que eu vou utilizar? Duplo heterozigoto. Isso, Mariane. Duplo heterozigoto, ou ainda posso chamar de dihíbrido. Di quer dizer dois, né? Ou seja, ele é híbrido para as duas características, tanto para a primeira como para a segunda. Por isso que a segunda lei é chamada de lei do dihibridismo, porque está sendo duas vezes híbrido, tá certo? Então, ó, duplo homozigoto pode ser duplo homozigoto dominante, duplo homozigoto recessivo, ou ainda pode ser chamado somente de birrecessivo, existe esse termo também, tá? E as heterozigotas para as duas características podem ser chamadas duplo heterozigotos ou dihíbridos, certo? Essa é a parte de nomenclatura, tá, da segunda lei. É só botar o duplo na frente. Homozigoto, heterozigoto, vocês já dominam aí muito bem. Homozigoto, heterozigoto, puro, híbrido, tá? É só colocar o duplo na frente, tá bom? Certo. E aí, pessoal, Mendel fez essa questão, e aí ele deixou essa ervilha, ela meio que se autofecundar, como se ela fosse cruzar com ela mesma. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E desse cruzamento, ele queria observar o que é que ia aparecer na geração F2. Será que as características iam apresentar de forma dependente ou independente uma da outra? Então, foi isso que ele quis observar na geração F2. Então, vejam. Primeira coisa, para fazer um cruzamento, a gente precisa saber quantos e quais gametas diferentes produzem uma ervilha com esse genótipo aqui. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Na primeira lei de Mendel, quando a gente tinha apenas um único par de alelos para uma característica, ó, uma ervilha Vzão, Vzinho, ela produzia dois tipos de gameta. Gametas Vzão, ou seja, com o fator ou alelo para a cor amarela, e gametas Vzinho com o fator ou alelo para a cor verde. Em relação à textura, ela sendo híbrida, Rzão, Rzinho, quais são as gametas que ela vai produzir aí? Rzão e Rzinho. Isso, Rzão, Rzinho. Vejam que há separação dos homólogos. Só que agora a gente tem um desafio diferente. A gente tem uma ervilha que ela é de híbrida, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E esse Vzão e esse Vzinho se separam. Esse Rzão e Rzinho se separam. Só que eles podem, tipo, Vzão pode aparecer junto com Rzão, porque são de cromossomos diferentes. Ó, Vzão e Rzão. É um gameta. Que outro gameta eu posso ter diferente aparecendo a partir desses quatro alelos aí? Vzinho, Rzinho. Posso ter Vzinho, Rzinho. O que mais? Vzão, Rzinho Vzão, e Rzinho. Vzinho, Rzão. Isso, ó. Tô vendo que eles estão se combinando ao caso. É isso que disse lá atrás o textinho da segunda lei. Os fatores se separam independentemente e se combinam ao acaso. É isso que está acontecendo aqui. Ou seja, tem gametas que eu tenho informação tanto para amarela como para lisa,
Tem gametas que eu tenho formação tanto para verde como para rugosa, mas tem gametas que eu posso ter verde rugosa e amarela, verde lisa e amarela rugosa, ou seja, esses fatores eles se combinam aleatoriamente, tá, nos gametas. Então, vou ter esses 4 gametas aí produzidos por essa plantinha, tá bom? E agora, gente, o que é que vai acontecer? Vejam. Então, a primeira coisa que a gente fez agora foi identificar os gametas, certo? É claro que numa prova não precisa vocês fazerem esse desenho, mas, digamos, para facilitar a vida, como é que a gente pode identificar os gametas? Observe esse paralelo aqui. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, para encontrar os gametas possíveis, eu vou meio que simular um cruzamento entre esses dois pares. É claro que não é um cruzamento, tá? Porque é uma célula só, tá passando por meiose. Então, ó, eu vou simular tipo um cruzamento entre eles para poder achar os gametas. Então, eu vou ter Vzão com Rzão, Vzão, Rzão, Vzão com Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho com Rzão, Vzinho, Rzão, e Vzinho com Rzinho, Vzinho, Rzinho. A mesma coisa que apareceu lá atrás, certo? Então, esse é um caminho para poder identificar os gametas. O que é que a gente vai fazer com esses gametas agora? Na primeira lei, foi apresentado a vocês o quadro de Punnett ou quadro de Punnett, como a maioria do pessoal fala. A gente vai pegar esses 4 gametas e vai jogar lá no quadro de Punnett. Só que o quadro de Punnett da segunda lei, ele vai ser um pouco diferente em relação à primeira. Como assim? Olha, lá na primeira lei, nós tínhamos 2 gametas, fecundando outros 2, formando 4 indivíduos. Na segunda lei de Mendel, nós vamos ter 4 gametas, fecundando outros 4, para formar 16 indivíduos, 16 zigotos. Esse quadro ele vai crescer, certo? E aí, pessoal, como a gente encontrou aqui os gametas agora, ó, esses 4 gametas, eu vou pegar os 4 gametas e vou jogar aqui, ó, na lateral, na mesma sequência. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Quando essa ervilha se autofecundou, ela tem a mesma genética. Então, esses mesmos gametas aqui de baixo, eu vou jogar aqui em cima, ó, na mesma sequência. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho, tá? Esse é o quadro de Punnett para a segunda lei de Mendel, certo? Alguma dúvida, gente, até aí? Não. Eu acho que em 10 minutos a gente acaba, no máximo, certo? São 5 horas. Vejam bem. Pronto. Então, agora é a hora da diversão. Vamos fazer a fecundação. No caso, quem vai fecundar são elas, né, gente? Né? Veja só. Então, a gente agora vai pegar os pares os gametas, certo? E vamos aí fazer o encontro deles. Daqui eu tenho o Vzão, aqui embaixo, e aqui em cima eu tenho o Vzão. Vzão com Vzão, Rzão com Rzão, vai formar Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Na hora, pessoal, de fazer a fecundação, a gente junta os iguais, certo? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Essa segunda aqui, como é que fica? Vzão, Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Isso. Terceiro. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Isso. Quarto. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Isso. Ó, não se preocupe não, vou pedir para vocês falarem todos não, tá? Por conta do nosso tempo. Mas eu vou adiantar aqui. É seguir a mesma lógica, ó. Pronto. Nós tivemos aí esses 16 resultados, certo? Tivemos ervilhas amarelas lisas, tivemos ervilhas amarelas rugosas, tivemos ervilhas verdes lisas e tivemos ervilhas verdes rugosas. Ou seja, Mendel conseguiu a resposta que ele queria. Essas características elas são independentes, certo? Porque a amarela ela pode ser lisa, mas também pode ser rugosa. Uma verde pode ser rugosa, mas também pode ser lisa. E aí, para vocês me ajudarem agora, rapidinho, eu pergunto para vocês, quantas nós temos aí de cada dessas? Quantas são amarelas lisas? Quantas são amarelas rugosas? Quantas são verdes lisas? E quantas são verdes rugosas? Que foi, Matheus? 9 Pode amarelas. fazer sem um quadrinho também, né? Oi? Pode fazer sem um quadrinho também.
Eu vou mostrar o caminho do quadrinho, certo? Primeiro eu mostro o caminho das pedras, depois eu mostro o caminho das flores. Não se preocupe, não. Ó, amarela lisas foram quantas? Foram quantas? 8. 8? Nove. 9. São 9, viu, Esther? Aqui tem 4. Aqui nessa segunda linha tem 2, 6. Aqui nessa segunda aqui tem 2, 8. E aqui embaixo tem mais uma, 9, certo? Entendi, Matheus, entendi, certo? Ou seja, 9 foram lisas, amarelas lisas. Quantas amarelas rugosas? 3. 3. Quantas verdes lisas? 3. Quantas verdes rugosas? 1. Ó, vocês são privilegiados, sabia? Porque na escola eu só estava com um piloto de uma cor só. Então eu botei o pessoal para contar com uma cor só. Aqui tá fácil, né? Porque eu estou diferenciando as cores, tá certo? Mas na prática mesmo a gente faz uma cor só, porque um lápis, enfim, tá? Então, pessoal, nós tivemos aí a proporção 9 para 3, para 3, para 1. Essa é a proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. 9 amarelas lisas, para 3 amarelas rugosas, para 3 verdes lisas, para 1 verde rugosa. Então a proporção fenotípica fica 9 para 3, para 3, para 1. Certo? Certo. Nos exercícios, eu vou pedir para vocês procurarem proporções fenotípicas. Um caminho é fazer esse quadro, certo? Aí o pessoal deve estar olhando assim, aí do outro lado dizendo, não, isso não é de Deus, não. Calma. O quadro ele não é complicado. O que é complicado, às vezes, é a gente saber identificar bem os gametas e, na hora, fazer os cruzamentos, não errar a letra. Porque se errar uma letrinha aí, você perde o resultado, né? Vai se confundir depois na hora de contar as características. Mas tem um caminho mais simples que a gente pode utilizar sem recorrer a esse quadro aí. Eu vou mostrar ele agora para vocês. Presta atenção aí, rapidinho, ó. Como determinar a proporção fenotípica sem o quadro de Punnett? Vejam bem. Estou repetindo aqui as proporções, porque foi o que a gente viu agora, tá? E aí, pessoal, a primeira dica é o seguinte, ó. Tá aqui a autofecundação das ervilhas. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai separar os cruzamentos por característica. Então, de um lado eu vou ter o cruzamento para cor e do outro lado o cruzamento para textura. Por uma questão de tempo, eu já coloquei assim, tá? Ó, então, ó, fazendo cruzamento por cor, eu tenho 3/4 amarela, 1/4 verde. Isso a gente fez bastante semana passada. Aqui tive 3/4 lisas, 1/4 rugosa, certo? Beleza, mas espera aí. Não disse nada, porque aqui as características estão separadas. Sim, agora a gente vai juntar. E quando a gente junta, pessoal, características, a gente está lidando com eventos probabilísticos. Porque, por exemplo, uma coisa é perguntar qual a probabilidade de 2 ervilhas heterozigotas ter uma ervilha amarela. 3 em 4 possibilidades, 3/4. Qual a probabilidade de 2 ervilhas híbridas lisas terem uma ervilha lisa? 3 em 4 possibilidades. Na matemática, quando a gente tiver a parte de probabilidade, vai ser o assunto da nossa próxima semana, a gente vai lembrar algumas coisinhas. Quando eu quero saber a chance de 2 eventos acontecerem ao mesmo tempo, eu pego a probabilidade do primeiro e multiplico pela probabilidade do segundo. Tudo bem, Riane? Eu vou marcar sua presença aqui, viu? Vai ficar gravada, tá? Tá em paz. Ó, então, pessoal, se eu quero saber qual é a probabilidade de uma amarela nascer lisa, eu pego a probabilidade de nascer amarela e multiplico pela probabilidade de nascer lisa. Quem diz isso é a regrinha do I, ou da multiplicação, ou do produto. É uma das regras que a gente aprende quando estuda a probabilidade, tá? Então, para eu saber a chance de nascer uma amarela lisa, eu vou multiplicar a probabilidade de ser amarela, que é 3/4, pela probabilidade de nascer lisa, que é 3/4. 3/4 vezes 3/4, 9, 16 avos. Vejam se essa fração não bate com essa daqui de cima, amarela lisa. Amarela rugosa. Amarela é 3/4. Rugosa é 1/4. 3/4 da amarela vezes 1/4 da rugosa, 3/16 avos. Aqui em cima a mesma coisa. Verde, 1/4. Lisa, 3/4. 1/4 de verde vezes 3/4 de lisa,
3/16, a mesma fração que a gente obteve lá no quadro. Probabilidade de nascer verde, 1/4. Probabilidade de nascer rugosa, 1/4. 1/4 de verde vezes 1/4 de rugosa, 1/16, a mesma fração. Aí Guilherme comentou aí, isso é GT bem melhor. Ó, e na sexta-feira, né? Depois das aulas, ninguém merece, né? E na hora do quadro, a gente parecia na sala que estava todo mundo rezando o texto, porque eu falava, parecia uma missa, eu falava e o pessoal repetia. Aí o povo vai passando na rua, pensar que está rezando missa aqui na sala do terceiro A, enfim, né? Mas, enfim, eu estou mostrando 2 caminhos para vocês. Tem gente ainda que prefere o quadro, certo? E tem gente que vai preferir esse caminho. Vocês são livres para utilizar o caminho que acharem melhor, certo? O quadro é pela vantagem porque você faz e você consegue visualizar assim de cima e contar tudinho. Para algumas pessoas é até uma terapia. Uma ex-aluna de 2019 comentou lá no Instagram: professor, isso é uma terapia esse quadro. Eu digo, de fato é. E agora na prova aí você tem que ter cuidado. E tem esse caminho aqui que vocês ganham tempo, né? O quadro você tem que desenhar, tudinho, tal. Aqui não, aqui é jogo rápido. É só dominar um pouquinho de fração e probabilidade que vocês estão feitos. Certo, gente? E aí, só para concluir, qual caminho vocês acharam melhor? Esse segundo ou o primeiro? Segundo. Eu falei o caminho das pedras e das flores, mas assim os dois são tranquilos, certo? Mas aí vocês recorrem àqueles que vocês acharem melhor, tá bom? Pessoal, vejam bem, nosso tempo esgotou, tá? Aqui é só repetindo a proporção, ó, 9/3/1, foi a mesma proporção, tá? Tem um exemplo para vocês praticarem, não agora, né? Sextou, vão descansar, certo? Semana que vem, vocês pegam isso aqui, tá? E exercitem. A gente tem aula na quarta, terceiro D, quarta e quinta, terceiro E, quinta e sexta. Então, no meio da semana, vocês podem pegar para praticar sozinhos, certo? E aí, quando a gente voltar para o presencial, a gente confere, beleza? Ó, Esté e mais alguém do E, acho que foi Lara. Vou mandar os slides, viu, Lídia? Vou mandar, tá? Os slides e a gravação também, tá bom? Pessoal, a gente vai encerrar aqui, tá? Deixa eu só postar para vocês aqui o link da frequência, para vocês registrarem a presença de vocês. Certo? Deixa eu encerrar aqui.